Hoje vamos lidar com uma imagem um pouco diferente, com uma qualidade diferente aqui de vídeo também, mas vai dar tudo certo. Oi! Para quem não conhece, o Buddy Read DLX é um grupo de leitura conjunta que eu organizo com a Dessa da Louca dos Livros e a Ray do De Livro em Livro. A gente escolhe um livro por mês e vai lendo por metas semanais e conversando num grupo lá no Telegram sobre as nossas teorias e do que a gente está achando da leitura. Tudo que você precisa é escolher qual livro que você quer ler, então não precisa ler o ano inteiro com a gente, escolhe as leituras que você quiser. A gente já revelou todos os livros que a gente vai ler em 2023, então vocês podem conferir aí quais títulos vocês têm interesse e aí virem participar do Buddy Read LX. É muito incrível, a interação é tudo, e a gente é muito, muito grata a todas as pessoas que participam sempre, que participam uma ou outra vez. Esse apoio todo é muito, muito incrível, então muito, muito obrigada. E agora, em maio de 2023, o grupo completou 6 anos. E hoje, então, vamos conversar sobre todos os livros que foram lidos de maio de 2018 a dezembro de 2022. Vamos falar, então, da minha classificação aqui. Primeiro, os favoritados, aqueles livros que eu amei muito. Aqueles que eu curti muito, não chegou a ser favoritado, mas provavelmente foi aí uns 5 estrelas. Depois nós temos o Foi Bom, que assim, não foi tudo aquilo, foi de boas. Aí nós temos o Nope, que é aquele livro que não rolou. Não funcionou pra mim, funciona pra outras pessoas, e tudo bem. Depois nós temos o Não Li, porque teve alguns livros do Buddy Read LX que eu não li, e provavelmente também significa que não vou ler, porque aí eu tenho esse último aí, que é o Ainda Vou Ler, que são livros que eu tenho interesse ainda em fazer a leitura em algum momento. Eu queria organizar eles por ordem, ou será que a gente vai assim, desse jeito? Primeiro é Deuses Americanos, eu tenho isso anotado, né, gente? Capaz que eu ia lembrar, assim, de cabeça a ordem dos livros do Buddy Read LX. Vai demorar isso, né? Mas eu acho que fica melhor em ordem, né? Fica mais bonitinho. Agora que eu pensei numa estratégia melhor, que era já ir colocando eles pela ordem que eu sei aqui, não necessariamente pela ordem que eles estão aqui. Isso é bem comum na minha vida. Eu sempre penso as melhores coisas depois que eu já tô fazendo a ideia que não é muito boa. Peraí. Ok, agora está tudo em ordem. Lembrando, gente, que leitura é uma experiência muito particular e que eu não gostar de um livro não quer dizer que ele é ruim. E eu gostar muito de um livro não quer dizer que ele é bom. Gostos são gostos. Então, é isso. Vamos lá, então, começando pela primeiríssima leitura do Buddy Read DLX, que foi Deuses Americanos, do Neil Gaiman, e que foi muito favoritado. Tem um personagem mais parado, tem momentos mais lentos, mas, em geral, muito massa toda a conversa e a reflexão sobre os novos deuses, os velhos deuses, interferências. Foi um nope. A premissa era muito interessante, mas foi meio que se perdendo ali, não sei. E assim, não foi um livro ruim de ler, sabe? Ele era bem fluido, mas a personagem principal não ajudava muito. Não rolou. Uma pena. O próximo é A Lógica Inexplicável da Minha Vida, do Benjamin Aller Sands, que foi bom. Eu esperava um pouquinho mais depois de Ari e Dante, que eu curti muito. E aí esse foi tipo, ok, bom. Agora a gente vai pro polêmico Nevernight, que pra mim foi um nope. Não rolou, galera. E só vou falar isso, tá? Nevernight é um tópico sensível aí na amizade de LX. Que bom que rolou pra outras pessoas. O próximo é 1 Milhão de Finais Felizes, do Vitor Martins. Não cheguei a favoritar, mas foi, assim, 5 estrelas. Foi uma leitura muito massa. E, assim, Vitor Martins eu vou de olho fechado, sabe? Eu sempre curto as coisas que ele escreve. Eu amei demais 15 Dias. O próximo é O Colecionador. Foi bom. Será que dá pra ouvir esse barulho ou é só eu que escuto esse barulho? Acho que agora vai ficar um pouco melhor o som. Vários testes acontecendo aqui no meio desse vídeo. Socorro. O próximo é Suicidas, do Rafael Montes, que assim, foi bom, mas eu achei também que teve várias coisas assim que eram mais pra super chocar, as coisas bizarrentas também. E não era um bizarro bom de história de terror, sabe? Era um bizarro de isso não faz muito sentido na minha cabeça. Algumas coisas exageradas que poderiam ter mais impacto se não fosse tanto assim pra chocar. Mas eu gostei muito da maneira como essa história estava sendo contada, que tinha os depoimentos dos pais, daí tinha um diário do moço que ele estava escrevendo. Vamos
Vamos agora então para Mensageira da Sorte, que foi um livro que eu gostei e que foi muito bom, mas faltou um pouquinho para eu curtir mais. Mas é uma história super gostosa de ler, foi super fluido. O foi bom é muito isso, uma história que foi fluida, que deu para ler, mas não foi assim ainda, sabe, aquela história que super me pegou, que eu super curti. Vamos agora para o último dos magos, que foi um No. A premissa era muito incrível. Toda a ideia, a construção do universo, da magia ali era muito massa. Os poderes da personagem principal também era muito legal, então tinha toda uma ideia muito incrível ao redor, mas a história não me envolveu muito, não criei um grande amor pelos personagens. Já que estamos falando de coisas que não rolou, o Planeta Brutal também é No. A premissa também era interessante, era bem legal, mas eu acho que se perdeu um pouco no meio com algumas coisas. O próximo foi Coração de Aço, que foi bom. De novo, a premissa incrível, mas o personagem principal não se ajudou muito. Filhos de Sangue e Osso também foi um livro bom. A premissa incrível, o desenvolvimento da história em geral também muito, muito massa. Mas eu acabei não me apegando muito às personagens, o que foi uma pena, porque eu gostei bastante do universo, da magia, da maneira como a autora explorou tudo isso. Proibido, polêmico também. Um livro bom, tranquilo de ler e que faz aí a gente refletir bastante, entendendo ali a situação deles. É complicado, sabe? Vamos lá para outro favorito, que é Pequenas Grandes Mentiras. Quem diria que um livro sobre tretas no parquinho ia gerar essa história incrível? A gente já sabe que algo aconteceu, que uma pessoa morreu assim que começa a história, durante uma festa de escola. É o melhor lugar para ter treta, né? A gente começa a ouvir uns depoimentos das pessoas que estavam na festa e começa a fazer teorias e começa a saber mais da vida dessas pessoas. Deixada para trás do Charlie Donlia foi bom, vai. Achei que foi interessante todo o mistério, fiquei bem envolvida ali com o que estava acontecendo e queria saber e tal. Também gostei que eu tinha uma suspeita ali de um personagem, se comprovou uma suspeita certa. Não sei o quanto foi chute, o quanto foi assim de pegar as pistas, ou se o suspense só era fraco. A Sombria Queda de Elizabeth Frankenstein foi um que eu curti muito. Eu geralmente curto muito as histórias da Kirsten White. Incrível, perfeito. Todos os Pássaros no Céu de Charlie Jane Anders foi bom. Eu dei mais sorte com a Charlie Jane Anders com os contos dela. Leve-me com você, favoritado. Quem não gosta dessa história não tem coração, porque, meu Deus do céu, é muito fofa, é muito emocionante, perfeita. Vamos então para Asiáticos Podres de Rico, que foi um não, infelizmente. Eu quero muito assistir o filme, sabe? Quando Ela Desaparecer foi bom. Esse livro também tinha uma maneira interessante de contar a história, tinha algumas partes que tinha jornais, assim, fragmentos de notícias e tal, pra gente ir pegando mais do que estava acontecendo e de como as pessoas também estavam conhecendo sobre esse caso. E tinha uma fluência muito boa também a história. Eu fiquei interessada em conhecer mais coisas do autor. Os Miseráveis foi um no. Eu entendo porque que esse livro é um clássico, eu acho que ele tem várias reflexões interessantes. E nesse livro, Victor Hugo teve 2 editores e ainda assim veio esse calhamaço aí. Não souberam dizer para ele para cortar algumas coisas. Teve partes desse livro que foi difícil encarar. E olha que teve uma boa parte dele que eu estava escutando em audiobook e ainda assim não fluiu para mim. Queria ter gostado mais. Eu gostei do musical, mas ler esse calhamaço realmente, assim, pra mim foi uma luta. Vencida. Vamos lá, Um Estranho Sonhador foi bom, uma premissa muito interessante, uma construção de mundo muito legal também, mas faltou os personagens me conquistarem um pouquinho mais aí, principalmente o personagem principal, e se me perguntar detalhes dele, não lembro nada.
Minha História da Michelle Obama, curti muito. Olha, ou eu favoritei ou chegou muito próximo disso. 5 estrelas, maravilhoso, e acho que uma maneira de a gente conhecer mais do por trás de certas coisas que a gente fica sabendo, às vezes, por notícias, né, de pessoas importantes, muito interessante. Então eu gostei muito das memórias que ela trouxe, o que eles estavam pensando em diferentes momentos, e de toda a jornada deles também, que ela apresenta. E Crave a Marca foi bom também, tinha uma premissa bem interessante, várias coisas muito legais, era meio que uma fantasia ficção científica que eu achei bem interessante, mas eu senti aí falta de um tempero. Rede de Sussurros também foi bom. Opa, vamos botar assim. Achei interessante as tretas acontecendo e as conversas, as reflexões também sobre o ambiente de trabalho, mulheres e tudo mais. Minha Sombria Vanessa, eu curti muito, ou favoritei, eu nem lembro. Eu devo ter favoritado, é que é difícil favoritar esse livro, sabe? Tem um assunto pesado, mas eu gostei muito de como foi trabalhado e eu acho que foi trabalhado de uma forma bastante responsável. Crônicas de Marte foi um nope, não rolou, uma pena. Eram vários contos sobre o planeta Marte que foram organizados pelo George R. R. Martin. Eu não conhecia nenhum dos outros autores. Teve alguns contos que foram interessantes, que eu gostei, mas em geral foi complicado. Vox, eu não li e nem vou ler. Eu não vou ler porque já me contaram tudo o que acontece. E até me interessava por esse livro, porque ele tem uma premissa interessante, mas parece que ele não entrega tudo que essa premissa meio que promete. Mas eu tô falando aqui de uma pessoa que não leu e que só recebeu informação do que acontece. Então não sei. Essência do Mal, foi bom, mas foi um não. Eu não sei como colocar esse livro. Ele teve momentos interessantes, mas em um geral teve coisas que eu fiquei assim, gente, não vai dar. Então vamos botar no não, né? Não vou botar ele nessa mesma listagem aqui. E tinha um plot twist, um negócio que até foi interessante e tal, mas eu nem lembro. Enraizados foi um não. No começo eu até tava curtindo bastante, e tava achando legal e até tava me apegando assim a personagem principal, mas aí isso foi passando, uma pena. Ordem Vermelha eu curti muito, foi uma fantasia aí muito incrível, tudo que foi desenvolvido, a construção de mundo muito massa, personagens incríveis também. Monte Cristo foi bom, eu gostava muito do filme, mas foi legal, foi interessante. O aprendizado é não vamos nos vingar. Algumas vinganças, quem sabe, valem a pena, mas uma assim tão longa, uma vida inteira, é muito rancor no coração, sabe? Supere, esqueça, vá viver a vida. Fique Comigo foi favoritado, não tinha como não favoritar essa história, não tinha como não me envolver com essa personagem, querer muito entrar na história e abraçar ela. Esse livro rasga a gente no meio. A Farsa de Guinevere. Opa, não tem como ir pra cima? Aqui, favoritado. Releitura de Rei Arthur, sob o ponto de vista da Guinevere. Tudo que eu pedi. Perfeição. Recomendo demais. Quinta Estação. Curti muito. N.K. Jemisin, a gente pode confiar. Eu não me apeguei muito aos personagens. Porém, ainda assim, super reconheço que essa história, tudo de bom. Leiam Quinta Estação. O próximo é Você Tem a Vida Toda, não, a Vida Inteira. Essa leitura que eu curti muito, o livro do Lucas Rocha, traz aí reflexões muito, muito legais. Eu super recomendo esse livro. O próximo é A Dança da Água e Pachinko, que são 2 livros que eu ainda vou ler. Tava um momento muito louco na minha vida quando a gente estava fazendo essas leituras. E quando eu percebo que eu vou gostar muito de uma história, mas eu não tô num momento ainda para ler ela, eu sempre deixo de lado, sabe, gente? Em outro momento vai ser melhor, agora tá muito louco e eu vou poder curtir mais a história. Então, às vezes eu tô super amando um livro,
mas aí eu paro ali na metade, e não é que ele é ruim ou que eu não tô gostando, mas é porque eu sei que eu não tô num momento pra me dedicar pra ele como eu gostaria de me dedicar. Eu sou assim com a leitura, gente. Próximo é As Virgens Suicidas, que também foi favoritado. Amei demais esse livro. Eu gostei muito do filme também, já assisti várias vezes, e aí conhecer mais do livro foi incrível, porque eles trabalham aí com perspectivas diferentes, e às vezes isso que é o legal, né, de uma adaptação, é realmente o diretor trazer mais da visão dele daquela história, trazer uma coisa nova, explorar alguma coisa, uma teoria. Próxima, Incendiária, que foi bom. A minha primeira experiência com Stephen King foi lendo A Coisa, que não rolou muito, e aí por um tempo eu não queria mais ler nada do King, né? E aí a Incendiária foi uma experiência mais divertida, que eu curti mais, e aí meio que curou isso, então hoje em dia eu estou mais inclinada a ler outras histórias do Stephen King. Próximo, Gótico Mexicano, que eu curti muito. Eu gosto muito dessas histórias que exploram essa questão de uma casa, ou de um prédio, ou enfim, de um lugar, ser quase como um personagem também na história, e ter uma influência tão grande na vida da personagem, ou de outros personagens também, do que está acontecendo ali. Teve umas coisas sinistras acontecendo, eu acho que o final foi meio corrido, mas em um geral, muito bom. Juntos Somos Eternos, não li, nem cheguei perto, tadinho. Provavelmente também não vou ler, pelo que falaram. Ana Karenina, não. Teve coisas que eu gostei na história, mas houve aí a dificuldade de me conectar mais com os personagens. E assim, também às vezes eu fico pensativa sobre isso. Homem escrevendo sobre algo bastante difícil para uma mulher. Algumas coisas não me pareciam ser um pensamento real que uma mulher teria, sabe? Sobre esse assunto. Não sei explicar isso, mas sei lá, tinha algumas coisas às vezes acontecendo, algumas coisas que ela dizia, que ela pensava, que eu só ficava assim, cara, mas isso é porque você é um homem escrevendo da perspectiva de uma mulher passando por algo bastante complicado naquela época e que ainda hoje, né, também tem aí os seus estigmas. Se você fosse uma mulher, quem sabe você encararia isso de uma maneira um pouco diferente ao escrever sobre isso, sabe? Às vezes eu entro muito nessa reflexão de que não tem como o autor não escrever do ponto de vista dele, né? Levando em conta as coisas que ele acredita, que ele defende, que ele vive. Vai ter muito daquilo no que ele está escrevendo, obviamente. Enfim, eu poderia ficar horas aqui nessa reflexão. O próximo é Três Mulheres, que foi um favoritado. Eu gostei muito desse livro, trouxe reflexões super importantes. Vitor Martins, como eu disse antes, Voo de Olhos Fechados, e Se a Casa 8 Falasse, foi uma leitura incrível, gostei muito, e eu tava precisando muito dessa história, porque eu tava ali num período assim, meio que quase entrando numa ressaca literária, precisava de uma coisa mais leve, e Se a Casa 8 Falasse era super fluido, super fofo. O próximo foi Blade Runner, que foi bom, e eu queria que tivesse sido favoritado. Eu gostei muito do filme, sabe? E aí, o livro não foi tudo isso, mas foi bom, teve umas reflexões bem legais. Amores Verdadeiros, eu acho que foi favoritado, não lembro. Bom, mas ele ficou entre isso, favoritado e curti muito. Acho que ele ficou em curtiu muito, viu? Mas Amores Verdadeiros foi muito legal, gostei bastante, achei bastante interessante as reflexões. Que isso, eu gosto das reflexões, de ficar pensando na vida. Foi também uma leitura que eu não respeitei as metas. Quando eu vi, eu tinha lido o livro inteiro e a gente estava ainda, tipo, na segunda meta. O Bom Filho, ainda vou ler. Eu comecei a ler ele, fui até um bom pedaço e aí parei de ler, mas tenho interesse em voltar, assim, e continuar lendo, porque eu tava gostando e tava sendo uma leitura bem interessante. E eu tava bem envolvida desde o começo, já no primeiro capítulo ali acontece várias coisas, a gente se envolve muito com o que tá acontecendo com o personagem. Vita Nostra foi bom. O começo eu tava curtindo muito, tava amando, tava bem envolvida com a personagem. E aí teve algumas coisas assim que não tinham muito uma explicação e
E também que no livro meio que dava a entender assim que um dia você vai entender uma coisa bem abstrata. E aí eu comecei a levar a leitura meio como uma coisa assim, nonsense. Mas eu fui indo, porque eu estava interessada onde aquilo ia chegar, onde que aquilo estava indo. Então foi bom em um geral. Não sei se eu leria um segundo, mas também não posso dizer que eu não tenho a curiosidade de continuar lendo. As 15 Vidas de Harry August é complicado, porque eu sinto que eu quero colocar ele em curtir muito, mas pode ser que ele seja perto também de uma coisa que foi bom. Porque eu curti muito a premissa, achei muito interessante essa ideia da pessoa viver uma mesma vida várias vezes e sempre lembrar disso, mas aí faltou algo, faltou um tempero, faltou uma motivação maior para algumas coisas que o personagem estava fazendo, porque eu estava bem envolvida com ele ali, mas chegou a um ponto assim que eu fiquei, amigo, você não está buscando nada. Eu sei o que teria resolvido a história para mim e feito com que ela fosse muito mais interessante e instigante, mas eu não sei se vai ser spoiler ou não, então não vou falar. E eu queria poder favoritar esse livro, porque se tivesse esse tempero que eu queria, nossa, ia ser perfeito. O Ano das Bruxas, ainda vou ler, não cheguei nem perto dele, mas quero. Já vamos colocar aqui Herdeiras do Mar, que eu também ainda vou ler e que na verdade estou lendo. E aí então, o último aqui, A Outra Garota Negra, eu curti muito. Cadê eu curti muito? Pera, aqui. Eu entendo porque algumas pessoas não gostaram tanto dele. Quando a gente conversou lá no grupo do Telegram, teve vários pontos de vista que eu entendi e até concordei, mas em geral foi uma leitura que eu curti bastante. Também gostei das reflexões das questões raciais que foram levantadas. Uma coisa que me pegou muito nessa história também foram algumas coisas sobre a questão do mercado editorial, do mercado literário. A personagem principal trabalha em uma editora. É um livro que ele também faz uma curva no final. Bom, mas eu acho que era isso. Esse, então, é o meu ranking dos livros do Buddy Read DLX, das leituras feitas de 2018 até 2022. Olha só quantos livros incríveis a gente leu nesses 5 anos. E agora estamos aí no 6º ano lendo muitas coisas incríveis também. Confiram aí no box da descrição as próximas leituras do Buddy Read DLX e se vocês se interessarem por alguns dos livros, venham ler com a gente. Caso vocês tenham participado de leituras do Buddy Read DLX, me contem aí nos comentários quais foram os favoritos de vocês, quais vocês gostaram mais, quais que vocês não gostaram tanto. Muito obrigada por assistirem, não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no Xícara Quente, caso vocês ainda não sejam inscritos, e eu vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau!